A Siri fala aqui no meu celular, que é a webcam. Agora esta chamada está sendo gravada. Agora acho que foi. Então, vamos lá, família. O que é a apresentação de um projeto? Bem, basicamente, a apresentação do seu projeto é você falar, você vender aquela sua ideia do seu esqueleto. Lembra aquele esqueleto que a gente fez ontem? Então, a apresentação é um resumo sucinto do seu projeto, mas além disso, que a gente foca muito em resumir o projeto, mas também tem que ser um texto vendedor. E como está aqui no slide de vocês, essa vai ser a primeira impressão que um avaliador vai ter no seu projeto. E imagina que você é um avaliador de um... Não vou nem colocar um edital do Estado como o PROAC, que é um edital grande. Imagina que você é um avaliador de um edital municipal, da sua cidade. E aí você tem que avaliar 150 projetos. Você vai ter tempo hábil para ler 150 projetos do começo ao fim? Geralmente, o avaliador ele já percebe na apresentação, nos primeiros momentos do projeto, se ele vai decidir ler ou não o resto. Porque se na apresentação ele já percebe que o seu projeto está mal estruturado, que você não sabe o que você vai fazer, ou que está muito vago a sua ideia, ele já não vai ler com bons olhos o resto. E às vezes, dependendo do quão ruim você fizer essa apresentação, ele nem vai ler o resto. Então, gente, a apresentação tem que ser, além de um resumo do seu projeto, um resumo que a pessoa nesse texto entenda a sua iniciativa, tem que ser também um texto vendedor. Você tem que vender bem esse seu projeto. Aqui é o momento de falar muito bem do seu projeto. Então, ele, além de ser o resumo, ele é o cartão de visita do seu projeto. Beleza? Então, a gente tem uma estrutura, mais ou menos, que o pessoal que já produz, já escreve projetos usa, né? Que é um título breve, e esse é o título do seu projeto, você não precisa colocar necessariamente isso como título, depois eu vou mostrar um exemplo, tá bom? Aí você vai resumir as informações principais do seu projeto, então você vai falar exatamente o que vai acontecer. O meu projeto é um espetáculo de teatro que vai acontecer em tal espaço e em tal data, e o espetáculo, o conceito do espetáculo é X. Por exemplo, o meu espetáculo ele fala sobre o dia a dia de jovens de uma escola de periferia. Essa é a minha peça de teatro. E, enfim, você vai resumir o seu projeto. E você também tem que falar o impacto, porque é aí que você vai vender bem o seu projeto também, que é onde você vai mostrar para quem está lendo quais os benefícios do seu projeto, qual que é a relevância do seu projeto, por que o seu projeto ele é melhor do que o outro, porque infelizmente é uma competição, um edital. Você vai estar competindo com outros projetos. Então, de qualquer forma, você tem que pensar competitivamente, porque infelizmente, né, nós vivemos nessa sociedade capitalista, enfim. Então, o texto, a estrutura é essa, e aí, gente, agora eu vou para vocês com um exemplo de um texto, tá bom? E aí a gente vai fazer uma brincadeira que eu vou destrinchar esse texto e eu quero que enquanto a gente conversa, vocês tentem buscar as palavras-chave desse projeto, desse texto, beleza? Por quê? Porque o texto de apresentação também é importante você usar palavras-chave no seu projeto. Palavras que já estão no edital. Por exemplo, se o edital fala que essa lei ela é para fomentar a cultura local, então você tem que colocar isso também, essa palavra-chave. O seu projeto tem que estar voltado para isso. Você tem que, de alguma forma, ou usar a mesma palavra, como, por exemplo, democratização, fomento e etc. Ou você também pode usar termos que dão a entender isso. Você não precisa falar diretamente. E pensando também nessa época de IA que a gente vive, onde as pessoas, os avaliadores vão colocar o seu projeto ali numa IA para ela buscar os termos, também é bom você usar esses termos também, inclusive para isso. Então vamos lá, gente. Esse projeto aqui, esse texto de apresentação, é de um projeto aprovado na PNAB não, esse projeto foi aprovado na Paulo Gustavo, de 2024, foi a terceira ou quarta oficina de produção cultural que eu realizei, se eu não me engano foi a terceira oficina. Essa oficina aconteceu em março de 2023, perdão, de março de 2025, foi esse ano, foi antes do curso que a gente realizou,
Eu não sei se tem alguém aqui que participou dessa oficina, tem gente que participou do curso que a gente realizou esse ano, né? Mas, enfim. Então, esse é um texto de projeto aprovado, tá bom? Vamos lá, então, gente. A apresentação. Vocês viram que eu não coloquei o título aqui como Oficina Online, mas eu coloquei aqui já o título do meu projeto. A Oficina Online de Produção Cultural no Hip Hop é uma iniciativa voltada para artistas e coletivos independentes que desejam aprimorar suas habilidades na área cultural. Vocês conseguiram pegar aqui que nessas duas primeiras linhas, eu já falei o que é o meu projeto. E aí por exemplo, aqui eu não estou falando que é uma oficina necessariamente, é uma iniciativa. Uma iniciativa pode ser várias coisas, mas o título do projeto já destaca que é uma oficina. Mas, enfim, então aqui eu já estou resumindo o que é o meu projeto, que é uma oficina voltada para artistas independentes, e o objetivo dela. Qual que é o público-alvo? São artistas e coletivos independentes que desejam aprimorar suas habilidades na área cultural. Beleza? E aí, logo depois, eu destrincho de forma mais técnica o meu projeto. São com 4 aulas interativas, o curso abordará. Aí aqui eu estou falando a parte, eu não diria que eu estou floreando, mas aqui eu já estou começando a vender o meu projeto. Porque eu falo que o curso é um curso completo, eu dou a entender que é um curso completo, porque eu falo, ele vai abordar desde a introdução à produção cultural até a elaboração de projetos. Ou seja, aqui nessa frase, eu estou falando que o meu projeto ele é um curso completo, essa oficina de produção cultural no hip hop, que é uma oficina, é uma versão pocket, uma versão menor do curso que a gente realizou esse ano, que foram 2 meses de aula. Essa oficina, ela dura 1 mês, ela é feita em 4 aulas, 5, na verdade, com a 6ª aula sendo uma aula bônus, certo? E aí, eu encerro falando o que esse projeto proporciona, qual que é o diferencial do meu projeto. Qual que é o diferencial dessa minha oficina? O diferencial é que eu proporciono um espaço de aprendizado para artistas iniciantes que buscam estruturar suas carreiras e potencializar suas produções. Beleza? Aqui já está cheio de palavra-chave. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho, enquanto eu bebo água, antes de passar para o próximo. Aí aqui, família, aqui eu faço 2 coisas. Aqui, nesse segundo parágrafo, eu faço uma coisa que o pessoal que trabalha com vendas usa muito, que é o gatilho da autoridade. Ou seja, aqui, para apresentar o meu projeto, para o avaliador ver que meu projeto é um projeto bom, executado por alguém que sabe o que está fazendo, eu estou usando um gatilho de autoridade. Qual que é o gatilho de autoridade daqui? Que o arte educador, no caso eu, né, mas como é um projeto, é tudo em terceira pessoa, igual eu falei para vocês, então, vamos lá. Felipe Dezena, arte educador com ampla experiência na produção cultural e na democratização do acesso à cultura, será o responsável pela condução das aulas. Então aqui eu já faço meio que eu já dou uma resumidinha em quem é que vai dar as aulas e já dou uma introdução na questão do gatilho da autoridade, que é um produtor que tem ampla experiência e ele trabalha com democratização ao acesso à cultura. Beleza, aí eu continuo. Produtor cultural e arte educador ativo no movimento hip hop. Por que é importante? Por que eu evidenciei isso? Porque essa oficina é uma oficina de produção cultural no hip hop. É uma atividade voltada para a produção cultural no hip hop. Então, nessa oficina específica desse projeto aqui do exemplo de vocês, é uma oficina voltada para quem trabalha com arte urbana. E como assim? Eu não uso os exemplos que eu usaria, por exemplo. Eu não vou, se eu estiver dando exemplo de um espetáculo nessa oficina, eu não vou usar como exemplo um espetáculo de teatro. Eu vou usar como, por exemplo, um espetáculo de break ou um show de rap. E, claro, todas as especificidades de que é gerir um coletivo cultural ou uma produtora de arte urbana. Enfim. Então, aqui eu também dou a entender que, além de ser um produtor cultural, que tem experiência em produção cultural, eu também especifico que eu tenho
experiência no hip hop, pois é uma oficina de hip hop. E aí aqui eu continuo com outro gatilho de autoridade, que é falar do meu portfólio, citar algumas produções relevantes que eu fiz. Então aqui eu continuo. Felipe desenvolveu projetos significativos, como a Semana do Hip Hop Salto, que é o maior festival de hip hop daqui da nossa região, da nossa cidade também, e parcerias com instituições como o Senac Salto, que também toda a rede S, né, é uma instituição renomada dentro da cultura. Pessoal que já trabalhou com o SESC sabe como é que é. Então, se você já fez algum trabalho com o SESC, com o Senac, com institutos, instituições renomadas, ou, por exemplo, tem um instituto cultural na sua cidade que é muito conhecido e você trabalhou com eles. Gente, coloca isso nesse gatilho de autoridade também. Na área que você vai falar um pouquinho, mas assim, não exagera. Coloca no máximo 3. Aqui eu coloquei 2, por exemplo. No máximo 3, porque senão fica parecendo que você está ali só, né, enchendo bola de você mesmo. Ou do seu artista, do seu arte educador, enfim, da pessoa que você vai fazer o gatilho, né? O gatilho de autoridade. Bianca, você tem uma dúvida? Quer falar alguma coisa? Eu tenho, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Amigo, só para eu entender, também peguei não participei de ontem, pode ser que eu esteja perguntando alguma coisa que foi esclarecida já. Mas, nesse caso aqui, você está sendo o proponente, é isso? Isso. E aí, quando coloca aqui o Felipe Dezena e te dá todas as qualificações, é especificamente do proponente do projeto. Ou, por exemplo, eu tenho um projeto, mas eu vou querer que X palestras sejam ministradas por outra pessoa. Deu para entender mais ou menos a dúvida? Sim, Tipo assim, entendi. eu qualifico o proponente ou qualifico, por exemplo, o headline que vai conduzir? Vai depender da realidade do seu projeto. Entendeu? Perfeito. Por exemplo, o projeto do baile da Brandini. Nesse projeto, eu não vou ficar falando de mim. Mesmo que eu seja o proponente, ou que eu seja o produtor, ou que eu seja o produtor executivo, ou o diretor-geral. Por quê? Porque é o baile da Brandini. Então, eu tenho que destacar a Brandini. É que nesse projeto específico, eu era o proponente e a pessoa que deu a oficina. Mas, por exemplo, se aqui eu fosse o proponente e fosse uma oficina de DJ e você fosse a oficineira, eu não ia ficar falando de mim, eu ia destacar a Bianca Rodrigues. Eu ia falar que a Bianca Rodrigues é uma DJ de renome, e que tem experiência, e que é conhecida na área, e que ela é uma referência para todas as mulheres do hip hop daqui da região, e etc. Entendeu? Vai muito da realidade do projeto e quem você quer destacar. Porque às vezes nem sempre o proponente é a principal figura do projeto, vamos dizer assim. Ele, de certa forma, ele né? Porque se o proponente você não tem um projeto escrito, mas pensando no produto cultural, né? Por exemplo, eu vou fazer um projeto de livro, por exemplo, eu fiz o projeto de livro da Mila. A Mila, ela é escritora e autora do livro dela. Na apresentação, a gente falou do livro, do conceito do livro de poesia, e na hora de destacar alguém na apresentação, a gente destacou a Mila, mesmo que eu que escrevi o projeto, mesmo. E, claro, ela também era proponente, mas o fato dela ser a proponente não interferiu tanto. O importante é quem que você quer destacar. Às vezes pode ser quem tem o maior currículo, também quem tem o currículo de maior renome, vai muito do seu projeto. Consegui responder? Perfeito, amigo, obrigada. Cursinho popular, pode falar, meu bem, é o Vini, né? De Datuba? Isso, eu mesmo. Perfeito. Cara, uma dúvida, o proponente, ele pode ser pessoa física, o coletivo ou jurídica, né? Sim. Aí, no caso, quando você propõe enquanto coletivo, a gente destaca as ações coletivas ou a gente tenta dar uma individualizada? Também é aberto. Eu recomendo destacar o coletivo. E aí, dentro disso, você pode até destacar uma outra coisa. Por exemplo, o coletivo Quinto Elemento é composto por Felipe Dezena, Bianca Brandini, Fernanda, Mila. E aí, na hora de falar de cada um, eu falo, o Felipe Dezena é um renomado, mas assim, não gaste mais do que uma linha para falar do trabalho individual de cada um, porque o foco é no coletivo. Então, você tem que falar mais da ação coletiva de todo mundo. Entendeu?
Então, por exemplo, um projeto da produtora Quinto Elemento, que seria no CNPJ da produtora, e o projeto é encabeçado pela direção da produtora. Eu ia focar mais em falar o que é a produtora, qual a missão da produtora, do que falar sobre mim, sobre a Noma ou sobre o Jorge, que são os meus sócios, ou a Nandona, ou a Mila, ou o João Ares, que são o designer e produtora executiva, e jurídico. Então, vai muito da característica específica do seu projeto. Mas, pensando nesse caso de coletivo, o que eu faria é destacar mais o coletivo. Por exemplo, uma companhia de teatro. Compensa mais você destacar a trajetória da companhia de teatro. Aí, caso, por exemplo, a companhia de teatro tem um diretor que é muito famoso, aí você pode citar que a companhia de teatro também é dirigida por esse diretor de teatro muito famoso. Ou muito, não diria muito famoso, mas com um currículo muito bom, por exemplo. Aí você cita lá um trampo relevante dele. Consegui responder? Conseguiu sim. Eu vou colocar mais uma perguntinha aqui dentro, daí mais é que faz sentido. No nosso caso, a gente é um cursinho pré-vestibular, etc. Foi a nossa principal ação durante muito tempo, e agora a gente está fazendo outras coisas, né? Por exemplo, a gente quer pleitear edital para hip hop, né? A gente quer fazer um projeto hip hop nas escolas, e também tem a Biblioteca Popular, que a gente quer angariar recurso. Aí a gente destaca só essas ações que nós queremos ter recurso, ou a gente faz um apanhado da nossa historicidade toda? Nesse caso específico de vocês, pensando que vocês são um cursinho popular, mas vocês vão trabalhar com um edital de cultura. Eu focaria muito mais nas ações culturais que o cursinho popular realizou, porque eu sei que nós temos essa visão, né? Mas a gente tem que pensar como o cara que está avaliando, enfim, como toda a burocracia dos editais, né? O cursinho popular por si só, ele pode não ter um viés cultural, mas no caso de vocês, eu sei, porque eu acompanho vocês ali no Instagram, vocês têm um viés cultural. Então, no caso de vocês, destacar mais a parte cultural. Claro que é bom vocês citarem a trajetória também, a parte educacional de vocês, porque, principalmente se for um projeto voltado à arte e educação, a projeto, por exemplo, o hip hop nas escolas. Então, inclusive, tem editais, eu acho que a PNAB, inclusive, uma das questões, uma das perguntas que você tem que preencher lá no formulário é como que o seu projeto se relaciona com as outras áreas da sociedade, como saúde, educação, enfim. E aí o projeto de vocês, ele se relaciona pra caramba com educação. Então você pode colocar, além de toda essa iniciativa cultural, pelo fato de nós sermos um cursinho popular, nós trabalhamos tanto a educação quanto a cultura e a relação dos dois. Aí você vai pegar o seu melhor poeta, seu escritor, e ele vai falar bonitinho. Consegui responder também? Deu sim, meu amigo, valeu. Muito obrigado. E chama nós para o projeto. Eu não estou conseguindo mais escrever, mas chama nós para trabalhar junto. Ainda mais projeto de arte e educação, sou apaixonado. Mas, enfim, vamos lá, meus amores. Deixa eu pegar aqui de novo. E aí, no final, eu termino, né, com o último gatilho de autoridade, que é sobre a formação, que é a sua formação em gestão e produção cultural, somada à sua vivência prática de mais de 8 anos na área. Por quê? Porque aqui mostra que, beleza, eu estou em formação, né, estou me formando academicamente, mas eu também tenho experiência na área. E, na verdade, a minha maior experiência da área da cultura é prática, é de estar ali fazendo a coisa acontecer. Eu comecei a fazer cursos e formações na área da cultura há 5 anos, desde a pandemia. De 2015 até 2020, era tudo, na raça, vamos aí, tem que fazer. Aí depois que eu comecei a minha formação, e eu fui começar a faculdade mesmo de gestão e produção cultural no ano passado, que inclusive, por ironia ou não do destino, eu tranquei para fazer gestão pública. Mas, enfim, então aqui eu dou faço mais um último gatilho de autoridade, e no final eu finalizo confirmando que tudo isso que eu falei vai garantir
que o projeto vai ter uma abordagem relevante e atualizada. Por causa de tudo isso, não só por causa da minha formação, do meu currículo, né? Mas também porque eu estou sempre em formação. E aí, por fim, a gente dá uma resumida no projeto, a gente fala um pouquinho mais sobre a parte técnica desse projeto, e a gente fala como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai, como que a gente vai fazer as oficinas, né? Então, a oficina, com duração total de 1 mês, terá acessibilidade garantida através de legendas automáticas. Isso é importante destacar na apresentação. Qual medida de acessibilidade você colocou no seu projeto, para o avaliador já saber que você se preocupou com isso, porque, cara, aqui em Salto, na primeira leva da Paulo Gustavo, eu não participei, porque na época eu estava doente, tive um burnout, fiquei doente, papapó, muita coisa, estava internado no hospital. Mas eu ainda estava acompanhando a cultura, né? E, cara, quase... pode pôr uma média de 70% a 75% dos projetos que foram escritos não passaram porque ninguém se atentou à medida de acessibilidade. Ninguém leu o edital inteiro. E são coisas que estão no edital. Na última aula, que vai ser aula de revisão e etc., de tópicos adicionais, eu vou falar muito sobre isso. Tem muita coisa que a gente erra no edital por não ler o edital de ponta a ponta. Se o edital tem 120 páginas, você vai ler 120 páginas, não tem desculpa. Você quer participar do rolê, vai ter que ler 120 páginas de texto técnico. Ler edital é chato. É horrível. Mas é isso, gente. Então, é bom você destacar a questão da acessibilidade na sua apresentação, certo? Então, continuando. Através de legendas, proporcionará aos participantes as ferramentas necessárias para se destacarem no mercado cultural, promovendo a inclusão e a transformação social por meio da arte. Ou seja, aqui eu falo como que eu vou resolver o problema do qual eu vou falar na justificativa logo depois, né? Eu estou proporcionando aos meus alunos as ferramentas para profissionalizar no mercado cultural. E aí eu uso... Aí aqui é uma chuva de... Esse último parágrafo é uma chuva de palavra-chave. Espero que vocês tenham percebido, pais, certo? E aí, por fim, eu falo sobre o período de inscrição também. Porque não se esqueçam que também é um texto que também tem que explicar o seu projeto. Não posso só ficar usando o gatilho de autoridade, etc. Então, eu finalizo com: as inscrições estarão abertas por 15 dias, permitindo que novos talentos se conectem e desenvolvam suas potencialidades. E aí, família, vocês querem fazer a brincadeira de localizar as palavras-chave aqui do texto? Quem gostaria de começar? Senão eu vou ter que pegar um por um, igual o professor. Inclusão e transformação social. Qual? Inclusão e transformação social. Vamos lá, essa é do último parágrafo. Cadê? Isso. Aqui, transformação social. Muito bom. Cadê? Inclusão. O último parágrafo também, a inclusão antes desse. Ah, tá. Aqui, você fala? Ah, não, aqui, nossa, do lado. Isso. Perdão, amiga. Democratização. Boa. Qual outra? Aliás, vou aumentar aqui, então. Isso é um termo, mas você pode... Isso é a palavrinha-chave, mas você pode usar todo esse termo aqui, que é democratizar o acesso à cultura. Porque todo edital, a premissa de um edital de cultura é democratizar o acesso à cultura. É esse o grande intuito de um edital de cultura, um dos, né? Vamos lá, então, para o primeiro parágrafo, família. Quais tem aqui? Produção cultural, elaboração de projetos. Esses não e não. Espaço de aprendizado. Tem outros. Será Esse que é um termo quatro... bom. Mas tem um específico. Potencializar. Exatamente. Potencializar. O termo-chave desse primeiro parágrafo é o potencializar. O proporcionar um espaço de aprendizado também é um termo-chave.
mas o potencializar é mais forte, vamos dizer assim. Entendeu? E aí o produção cultural não é um termo-chave, porque é muito geral, vamos dizer assim, e esse termo só está aqui porque é uma oficina de produção cultural, entendeu? Mas, por exemplo, essa parte aqui sobre desejar aprimorar suas habilidades na área cultural, para quem vai fazer projeto de oficina, é bom você falar sobre isso. É interessante você colocar, né, a questão do desenvolvimento cultural que você está trazendo, certo? Agora, para o segundo parágrafo. Vocês acham que tem mais algum? Não tem? Eu acho que as parcerias... Produtor cultural e arte educador. Tá quase, estava do lado. É o ampla experiência. Pensando num gatilho de... Agora, porque esse parágrafo é um gatilho de autoridade, né? Então, qual a palavra-chave de um gatilho de autoridade? É o ampla experiência, por exemplo, um termo-chave, né? Porque são duas palavras. Então, aqui é um termo-chave porque você já indica que a pessoa já tem muita experiência. Aí, onde ela tem já não é tanto. Então, por exemplo, se eu fosse fazer o projeto da Bianca, eu colocaria que ela tem ampla experiência como DJ em festas. Se eu fosse fazer o projeto da Laís e do Felipe, eu colocaria que eles têm ampla experiência em trabalhar com batalhas e com crianças, que é um grande diferencial. Então, isso seria um gatilho de autoridade, por exemplo, do projeto deles, certo? Tem duas palavras por aqui também. Vamos ver se vocês acham. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Tá nessa parte aqui, ó. Vou ajudar vocês. Tá nesse parágrafozinho aqui, ó. Projetos significativos? Perfeito, isso mesmo. Porque é aquela coisa. E aí, logo depois, eu falo quais são, né? Porque não adianta eu falar só que foram projetos significativos. Mas quais, né? Porque a pessoa quer saber. Aí eu coloco, são o maior festival de hip hop da minha cidade e uma parceria com a melhor instituição de educação aqui da minha cidade também, que o Senac é muito bom. A estrutura que eles têm lá tem faculdade que não tem estrutura deles. A cozinha para curso de culinária deles é melhor que o MasterChef. É lindo, assim, ó. Quem gosta de cozinhar igual eu. Mas, enfim. Agora, aqui, gente, tem um que pode ser ou não um termo. Aí vai muito de vocês. Que é o garantirá uma abordagem relevante e atualizada. Não chega a ser uma palavra-chave, mas é um gatilho também chave, pois eu estou finalizando, garantindo que eu vou fazer o projeto bem feito. Certo? Então, é mais o garantirá do que todo o resto. Certo? Mas, nesse caso, todo o resto, ele está contextualizado junto. Então, nesse caso, não dá para separar. Beleza? Aí, aqui. Cadê? Mais alguma coisa? Tá tudo certo? Aqui nesse parágrafo. Tem pelo menos mais uns 2 termos aqui. Nesse trecho aqui, ó, nesse espaço. Acessibilidade. Terá acessibilidade garantida. Boa, acessibilidade garantida aqui, ó. Terá acessibilidade garantida. Isso aqui é um termo-chave, como eu disse para vocês, destacar isso. E tem mais um, que ele, se você juntar ele inteiro, ele dá um grande termo-chave. Mercado cultural, família. Porque isso também é importante, você destacar na sua apresentação que você está fomentando o mercado cultural, que você está aquecendo o mercado. É que nesse eu não usei esses termos, né? Mas porque no contexto dessa frase está diferente. E aqui eu estou falando que ele proporcionará aos participantes as ferramentas para se destacarem no mercado cultural, mas você pode falar que o seu projeto ele vai aquecer o mercado cultural, ele vai fomentar o mercado cultural, ele vai injetar novos profissionais no mercado cultural, ele vai formar uma uma nova geração de agentes culturais. Por exemplo, a batalha como é que é o nome da batalha infantil de vocês?
Laís e Felipe, eu não lembro o nome agora. É É Batalha a Batalha Kids? Kids. Grove? A Batalha da Grove. A Batalha Kids, dá para vocês colocarem que vocês podem colocar que a Batalha da Grove Kids, ela vai, além de fomentar o mercado cultural, ela vai gerar uma nova geração, não, mas ela vai criar uma nova geração de artistas. A Batalha da Grove Kids, além de uma iniciativa cultural de competição, ela é uma incubadora de novos artistas. Olha que bonito, galera. É uma incubadora cultural de novos talentos. Qual zona de São Paulo vocês são? São das L's, S, PO? Nossa, essa palavra aí é chave. Então, vocês colocam que é uma incubadora cultural de novos talentos da Zona Sul de São Paulo. E local que se destaca por outros nomes, como... Aí você coloca pelo menos os 2 artistas grandes que saíram da região de vocês. Olha que legal. É um gatilho de autoridade. E aí você está vendendo ali seu peixe. A gente está com o menor... Entendeu? E assim... de 14 anos. Olha que da hora. Isso é importante destacar. Então, família, mais alguma dúvida sobre o texto de apresentação? Vocês conseguiram compreender que ele é um texto vendedor, ele é o cartão de visita do seu projeto, certo? E não se esqueçam, é o primeiro contato que o avaliador vai ter com sua ideia. Por exemplo, no curso que a gente realizou esse ano, a gente tinha uma condição para você receber o certificado, que era participar de uma porcentagem de aulas. E aí, alguns alunos que não conseguiram bater a porcentagem de aulas, a gente deu a oportunidade de apresentarem um projeto de conclusão de curso, onde eles tinham que apresentar um projeto escrito e para receber o certificado. E aí, na hora que eu fui avaliar o projeto, a primeira coisa que eu li foi a apresentação dos projetos. Então, se aquela apresentação não tivesse sido boa, eu já teria falado, não, peraí, isso aqui não está legal. Então, gente, ele é o primeiro contato que o avaliador vai ter com a sua ideia. E não só pensando em edital, mas, por exemplo, você vai vender o seu projeto para uma empresa, você vai captar recurso do seu projeto através do ICMS ou da Rouanet, você vai vender o seu projeto para o SESC da vida. É a apresentação que eles vão ler. E, claro, nesses casos, você provavelmente vai ter que fazer uma defesa oral desse projeto, né? Você vai ter que negociar com a pessoa, então você vai ter que saber vender também. Mas não adianta você falar muito bem do projeto e depois, a hora que o cara fala, não, vou contratar vocês, me manda o projeto por escrito, porque ele vai ter que mandar para alguém isso aí para passar pelo jurídico, pelo financeiro da empresa. E aí não adianta nada, essa apresentação está mal feita. Você saber vender muito bem a ideia, mas aí na hora da parte mais técnica e burocrática não está bem estruturada, certo? E aí, gente, vou deixar algumas palavras-chave, inclusão, transformação social, acesso democrático, inovação cultural, incubadora de novos talentos, deixa eu ver qual outro termo, democratização do acesso à cultura, acessibilidade cultural, fomento. E tem muita palavra-chave que está no próprio edital. Se você fizer o exercício de ler o edital de cabo a rabo, você vai perceber que tem muitas palavras que se repetem, como democratização do acesso à cultura e fomento, são as principais, né? Porque o edital é para isso, né? A premissa de um edital é essa. Lipe, pode falar, meu querido. Sobre falar palavra-chave, tipo, a gente fala tipo, da quebrada, favela, essas palavras assim, tipo, como falar da melhor forma, entendeu? Cara, aí vai depender, porque existe uma discussão nesse circuito dos editais de que a gente tem que falar de forma técnica, mas também a gente não pode perder a nossa característica, porque senão vira um monte de texto de IA genérico. Mas,
Por exemplo, ao invés de falar quebrada, por exemplo, você pode colocar periferia. É um exemplo que você não vai perder tanto a sua característica, mas também não vai ficar tão informal. É que favela já é um termo que já não é mais informal, né? Como era há alguns anos atrás. O termo favela já está formalizado, né? De certa forma, na nossa língua. Já o termo quebrada não é um termo formal. Então eu não usaria quebrada, eu usaria periferia. E até o favela depende também do contexto que você vai usar. Por exemplo. Consegui responder? Sim, Fechou. respondeu legal. Gente, eu vou gripar. Hoje eu acordei naquele primeiro estágio da gripe. Da garganta levemente arranhada, o corpo levemente estranho, de não entender muito bem. Essa virada de tempo acabou comigo, cara. Mas, enfim, já estou comendo maçã e fazendo gargarejo pro resto da semana. Mais alguma dúvida sobre o texto de apresentação, meus amores? E aquilo, gente, eu falei, eu pincelei um pouquinho ontem, mas eu vou reforçar aqui. Não me faça um texto de 30 linhas. Não faça uma apresentação muito longa. E muito confusa também, de ir e voltar no conceito da sua ideia. Por quê? Porque o avaliador não tem tempo para ficar lendo texto de 50 linhas. Esse meu texto aqui, se vocês contarem, ele tem 16 linhas. Por quê? Porque eu me dou o máximo de 20 linhas para qualquer texto de projeto cultural, seja justificativa, apresentação, que são os maiores. Aí, objetivos e outros textos automaticamente são menores. Mas a apresentação e justificativa, eu não passo de 20 linhas. Porque eu sei que o avaliador não vai ter assim, para você conseguir fazer o avaliador ler o seu texto de 30 linhas, de 50 linhas, nossa, você tem que escrever, sei lá, o novo Noite na Taverna, o novo Cortiço. É que eu não gosto de... Tá, o novo Capitães da Areia, que isso eu gosto. É que eu não gosto do Dom Casmurro. É o meu pecado literário, que todo mundo ama, mas eu não curto. Mas o novo Dom Casmurro, não me vai escrever o novo Dom... A não ser que você escreva o novo Dom Casmurro, não vai me escrever um texto de 30 linhas, tá, família? Sempre tentem ficar no máximo de 20. Eu, geralmente, coloco para mim entre 10 a 15, tá? Um tamanho bom. Porque menos de 10 é muito difícil de você resumir. Eu, pelo menos, não consigo, dependendo do... É muito raro você conseguir reduzir um texto de projeto em 10 linhas. Então, eu coloco entre 10 a 15. 10 é o mínimo e 15 é uma média, mais ou menos. Quando eu passo de 15, eu já fico, tá, tenho que pensar em não ficar enchendo linguiça. Fechou, Felipe? Depois vai ficar gravado, beleza? Temos 3 Felipes hoje na turma da noite, né? Mas, enfim. Então, família, não faça um texto muito longo. Isso vale tanto para apresentação quanto justificativa. Esse aqui, eu costumo colocar uma média de 5 linhas por parágrafo. Isso ajuda na hora de fazer a divisão textual. Então, aqui, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 2, 4, 5 linhas. Ou seja, 16 linhas aqui no total. Um texto sucinto, resumindo e defendendo o projeto. E eu ainda poderia diminuir mais o tempo aqui da minha defesa de autoridade. Por exemplo, eu poderia diminuir uma ou 2 linhas aqui, vai. Mas aí eu teria que, né, me virar nos 30 ali. Mas dá também, dá também. Então, não... e outra, gente. A gente falou, o Felipe falou sobre os termos, né? E eu falei que não é bom você usar termos muito informais. Mas também não é bom você usar muito termo técnico ou termo genérico, né? Que a gente está falando das palavras-chave. Mas tem que saber contextualizar essa palavra-chave. Não adianta ficar jogando, eu preciso colocar a palavra democratização, eu preciso colocar o termo transformação social, mas aí ele não encaixa na sua ideia. Então fica genérico. E termo muito técnico também, não é bom. Você colocar muito termo técnico da sua área cultural, por exemplo. Claro que, por exemplo, se você vai fazer um projeto de rap, é válido você citar punchlines, mas não ficar falando disso toda hora, entendeu?
Porque às vezes, é claro que um edital de hip hop vai ter um avaliador do hip hop, mas, por exemplo, em edital municipal, não tem uma categoria, pelo menos os que eu participo, os que eu vi aqui da região, o de Salto é um exemplo, não teve categoria de como é que fala? Segmento artístico. As categorias foram por valor. Então, você tinha pequeno porte, 10 mil, médio porte, 30 e 20 mil, grande porte, 40 e pouquinhos, quase 50 mil. E aí tinham as oficinas de 10 mil. Então, o cara que avaliou os projetos, ele avaliou tanto o projeto de batalha de rima, quanto o projeto de teatro, quanto o projeto de cinema. Então, nesse caso, não daria para ficar colocando muito termo técnico específico da minha área, mas também não dá para deixar tão genérico que não fale nada, certo? É o saber dosar as coisas. E, gente, se você está na dúvida se o seu texto tá bom, pede para alguém da área ler. Pede para alguém ler para você. Porque, às vezes, a gente está tão hiperfocado naquilo que a gente deixa passar coisa, ou a gente está tão ligado emocionalmente ao nosso projeto, e pode ser tanto para 8 quanto para 80. A gente acha que nunca tá bom, né? O perfeccionismo exacerbado, ou a gente acha que tá bom demais, e na verdade não está tão bom, tem como melhorar. Então é bom pedir para outras pessoas, principalmente quem é de coletivo, pega aquela pessoa que é boa de texto, etc., pede para ela dar uma revisada. E é por isso que eu falo para vocês começarem a escrever seu projeto meses antes do edital. Então, editais abrem no começo, na metade e no final do ano, geralmente, né? Então, entre esses meses, você já começa a se programar. Eu costumo pegar março, maio e abril para fazer os projetos, e porque eu sei que vão abrir editais lá na metade do ano e ali no finalzinho do ano. E mesmo assim, eu tô com um monte de projeto para escrever, galera. Eu tô correndo contra o tempo aqui para finalizar os projetos. O Bernaldinho, meu amiguinho, tá de boa. Ele falou que dá certo. Mas, enfim, família, vamos para a próxima parte, então. Vamos falar agora da nossa justificativa, certo? Então, vamos lá, família. A justificativa, ela parte de um pressuposto, na verdade, não só a sua justificativa, o projeto cultural inteiro. Ele parte do pressuposto de que você está resolvendo um problema social ou um problema cultural, ou como está aqui no nosso slide, um problema ou lacuna cultural. Então, o projeto cultural ele parte desse pressuposto que ele está resolvendo um problema. Por isso que o governo está investindo ele está investindo esse dinheiro na cultura. Por isso que as empresas vão deduzir do imposto delas para ir direto para a cultura, que é uma forma de você pegar o imposto e investir diretamente. Então, família, a justificativa, ela parte desse pressuposto, que você está resolvendo um problema, certo? Então, daí a gente já começa a entender mais ou menos o que é uma justificativa. E aí, a justificativa também é a defesa do seu projeto. Por que o seu projeto é necessário? Por que o seu projeto é relevante? O seu projeto é necessário porque o seu projeto, ele trabalha a questão da literatura, do pensamento ágil e crítico e da reflexão com jovens, através da batalha de rimas. Entendeu? É uma questão que você está tentando resolver, porque hoje em dia, na era da informação, as crianças estão tendo problemas de atenção, como mostram os estudos tais. Entenderam, gente? E o fato de você trabalhar a batalha de rima, que é o pensamento lógico e rápido, e resposta rápida, você trabalha essa questão da atenção. Então, você está resolvendo um problema relevante e atendendo uma demanda relevante, certo? Um projeto de teatro onde as apresentações são feitas na periferia. Você está resolvendo um problema de falta de acesso à cultura na periferia, por exemplo. Então, você parte de um pressuposto de que você está resolvendo algum problema. E é a justificativa que faz isso. Ela que mostra como o seu projeto atende essas demandas e resolve esses problemas da sociedade. Os problemas que você se dispôs a resolver no seu projeto, certo? E aí a gente tem um pouquinho da estrutura, certo? Você pode já introduzir o problema,
que o projeto está abordando. Então, o problema onde... Qual que é o problema nesse caso? O problema é que as crianças não têm atenção. Tá, eu vou falar de uma forma bem simples, não é para escrever isso no projeto de vocês. Mas vamos pôr que o problema é a falta de atenção das crianças e o problema de baixa adesão de leitura das crianças hoje em dia. Esse é o problema que você está tentando resolver. E aí, logo em seguida, você vai explicar a relevância, que é por que o seu projeto ele é necessário. Qual que é a contribuição cultural e social do seu projeto, certo? Então, o projeto Batalha da Grove Kids, ele é necessário porque ele contribui para a diminuição da evasão escolar e também ele contribui para o aumento nos índices de atenção escolar das crianças, pois elas, ao trabalhar o pensamento crítico e a resposta rápida, elas aprendem a trabalhar a lógica de uma forma atrativa. Você é louco, contratem um poeta para fazer um poeta que hiperfocou em texto de edital. A gente pega a parte de falar bonito. A última vez que eu aprendi a falar bonito foi quando eu conheci a minha esposa, que aí eu usei todas as minhas ferramentas e eu zerei tudo ali. Aí agora é só para edital. Mas, enfim, família. Então, essa é a relevância. E aí, qual que é o impacto? Porque aí depois você tem que falar o que você espera gerar com o seu projeto. Ou seja, e aí é número. Você não precisa necessariamente colocar números, mas você tem que dar a entender que você vai resolver esse problema. O que vai ser gerado depois? Então, beleza. A Batalha da Grove Kids, ela pretende impactar tantas crianças, pois cada batalha tem um mínimo de tantos inscritos, e ao impactar tantas crianças de tantas escolas da região, a batalha poderá impactar, focar no impactar, ela pode gerar benefícios voltados para a família e para a escola. Ao trabalhar a questão da literatura com jovens, você pode também aproximar a comunidade da comunidade escolar. Projeto que vai ser projeto de hip hop nas escolas. Qual que é o impacto de um projeto de hip hop nas escolas? O principal é aproximar a comunidade da comunidade escolar. Porque o que tem muito hoje em dia, principalmente na era das redes sociais, onde a gente vive uma hiperindividualização das pessoas, mesmo estando extremamente conectadas, a gente é muito individualista e a gente também vive uma hipercobrança, a gente vive a era da hiperperformance, onde a gente tem que estar sempre performando muito e tem que estar sempre 100%. Hoje em dia as escolas estão desconectadas das comunidades onde elas estão, o que era muito diferente na nossa época. Então, um projeto de hip hop nas escolas, ele pode resolver esse problema. Um dos impactos, um dos benefícios é aproximar a comunidade escolar da comunidade local. Outro benefício é você trazer a realidade do dia a dia dos jovens e fazer essa comunicação entre a escola e a comunidade. Então, aqui você vai colocar os impactos, os benefícios, o que o seu projeto vai gerar de bom para a sociedade. Certo? E aí, aqui as dicas, gente. Usar dados concretos, números. Hoje em dia, com a internet, é muito mais fácil a gente achar uma pesquisa sobre algo. E eu falo isso porque eu lancei meu livro sobre o hip hop e eu tive que fazer muita pesquisa. Eu tive que tanto pesquisar em documentário, tive que pesquisar em livros, tive que pesquisar em TCCs e tive que entrevistar pessoas também. E isso tudo é bom colocar no seu projeto. Que você foi atrás, que você tem dados, por exemplo, a batalha de rima. Hoje em dia já existem alguns estudos sobre o impacto, existem vários, não só alguns, estudos sobre o impacto positivo do hip hop. No final desse curso, lá naquele material de estudo que eu vou enviar para vocês, tem isso, tá? Quem já participou dos outros cursos já tem acesso a esse material, a esses TCCs, etc. Então, uma boa dica é você usar números para embasar a defesa do seu projeto. E aí, gente, o básico que é relacionar o seu projeto com as demandas sociais ou culturais
ou socioculturais da sua realidade, certo? E aí, vamos lá para avaliar uma justificativa, beleza? E aí eu vou deixar um erro comum aqui no slide, que é a falta de conexão entre a sua defesa do seu projeto e o seu projeto em si. Ou seja, você, por exemplo, o projeto da Batalha da Grove Kids. Um erro é vocês, por exemplo, defenderem muito mais as batalhas de rima no geral do que defender a batalha de rima da Grove. Porque a batalha de rima da Grove, ela tem esse diferencial, que é a questão a batalha de rima da Grove Kids, né? Tem esse diferencial de ser uma batalha com as crianças, etc. Então, ao invés de você ficar defendendo as batalhas como um todo, defende isso. Defende que até dentro do circuito das batalhas, a batalha da Grove Kids se destaca por ser a maior batalha infantil da região e etc. Entenderam? Então, vamos lá para avaliar uma justificativa desse mesmo projeto, tá bom? Que é a oficina. E aqui a mesma coisa, a gente vai fazer aquela brincadeirinha das palavras-chave, beleza? Então, eu já apresento o contexto do meu projeto. Qual que é o problema que ele pretende resolver, certo? Em um contexto onde a sustentabilidade das produções artísticas depende de uma gestão eficaz, ou seja, aqui eu já apresento um problema, não apresentando ele diretamente. Eu não estou falando que, eu não estou colocando que na produção artística a gente tem um problema de sustentabilidade e de falta de gestão. Não, eu não falo exatamente isso, mas eu falo que o contexto onde a sustentabilidade das produções dependem da gestão eficaz. Indiretamente, eu já estou falando qual que é o problema e falando como que você resolve ele, entendeu? O problema da sustentabilidade, como que a gente resolve o problema da sustentabilidade das produções artísticas? A gente resolve com uma gestão eficaz da cultura. E aí eu já falo como que o meu projeto faz para resolver isso. Então vamos lá. A oficina de produção cultural oferece ferramentas práticas sobre a organização coletiva, marketing digital e elaboração de projetos. Ou seja, como que eu vou resolver o problema da sustentabilidade através da gestão eficaz? Eu vou resolver com essas ferramentas, que são o ensino prático de organização coletiva, marketing digital e elaboração de projetos culturais. Porque o meu projeto acredita que você aprendendo sobre isso, você vai gerar uma gestão mais eficaz da sua iniciativa, gerando sustentabilidade da sua produção. Gostaram de como está tudo conectado? Gente, tem um ex-poeta no projeto de vocês. Ou se vocês têm um poeta, fala assim, ó, você vai parar de fazer poesia por um mês, vai hiperfocar em escrita técnica. Um poeta, um MC, a pessoa que sabe falar bonito. Mas, enfim, gente. E aí a gente fala também, a gente continua falando como que a gente vai fazer isso, que é permitindo que os participantes ampliem suas oportunidades no setor da economia. Ou seja, o que a gente vai buscar fazer? A gente busca permitir que os nossos alunos tenham mais oportunidades de trabalho, certo? É isso que o meu projeto vai realizar. Esse é o benefício, um dos benefícios do meu projeto, é permitir que vocês ampliem suas oportunidades, certo? Aí eu faço, de novo, um gatilho de autoridade, certo? Só que aqui eu mudo um pouquinho o meu gatilho de autoridade. Então aqui eu falo a oficina conduzida por Felipe Dezena, arte educador, novamente, com vasta experiência em produção cultural, e aqui eu uso um outro gatilho de autoridade que é relacionado a um edital, que é a Aldir Blanc 1, que foi lá em 2020. Então eu já falo que a minha oficina é boa, mas quem vai dar essa oficina já trabalhou com edital, então ele sabe do que ele está falando. E aí, eu também falo como que eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso através de uma abordagem acessível e inclusiva. E aí, eu cito novamente a questão da acessibilidade. Eu defendo também que o meu projeto, além de trazer toda essa questão técnica, eu não vou ficar fazendo aquela linguagem rebuscada. Eu vou falar de uma forma acessível, como se a gente estivesse tomando uma na mesa de bar e eu estivesse dando uma aula na mesa de bar com vocês. Como se eu estivesse trocando ideia com vocês. Certo? Então, a ideia é essa abordagem acessível, e eu também gosto muito da metodologia do Paulo Freire, que é a questão de você falar a linguagem de quem está te ouvindo.
certo? Você falar com e não falar para, né? Então, enfim, a gente poderia gastar o resto da aula falando disso. Enfim, e aí eu falo da acessibilidade, que é audiodescrição e legendas automáticas. Beleza. Aí, logo em seguida, eu continuo. Dessa forma, o projeto garante a artistas iniciantes, incluindo aqueles com deficiência auditiva, possam participar ativamente e adquirir habilidades fundamentais para sua inserção no mercado cultural. Entenderam? Eu continuei a explicar como que o meu projeto vai resolver esse problema. Eu vou garantir que o meu projeto chegue em todo mundo, que possa chegar até com pessoas com deficiência auditiva. E também garanto que eles vão adquirir essas habilidades para inserção no mercado cultural, certo? E aí, por fim, eu finalizo justificando também a questão do alcance do meu projeto, que é uma oficina online, e por ser uma oficina online, ela democratiza mais ainda o acesso, porque eu permito que pessoas de diversas localidades possam participar e se beneficiar desse conhecimento. Ou seja, meu projeto não vai formar só um mercado, ele não vai fomentar só o mercado cultural da minha cidade. Ele pode fomentar, aquecer o mercado cultural do Brasil inteiro. Por quê? Porque é uma oficina online. E só por ser online, eu acho que daqui, deixa eu ver, a Brandini não está aqui. Então, daqui eu não conheço nenhum de vocês pessoalmente. E olha aqui, tá todo mundo online. O Vini está aqui em Indaiatuba, do lado. A Bianca está aqui em Sorocaba, mais perto ainda. Mas eu ainda não conheço vocês pessoalmente. Mas a gente está aqui, em vários cantos do país, do estado de São Paulo. Então, essa oficina também está democratizando o acesso ao ser online, certo? Então, vocês entenderam aqui a questão do gatilho da autoridade e a defesa do porquê do meu projeto, né? Então, agora, vamos lá. Quais são os termos-chave desse projeto aqui? Vamos ver se vocês estão... Vamos lá, começar aqui no primeiro parágrafo. Eu vou falar para vocês que tem um que está aqui, ó. Está nesse trecho. Vou ainda dar uma colher de chá para vocês. Sustentabilidade. Muito bom, meu querido. Sustentabilidade. Aqui, ó. Que é uma das coisas que os editais procuram. Sustentabilidade. Eu acho que o prêmio das periferias do ano passado ou retrasado era voltado a iniciativas que buscavam sustentabilidade. Ele era voltado mais para isso do que necessariamente para a cultura. Era mais sustentabilidade ambiental. Mas aqui, enfim, é um ótimo termo. Sustentabilidade da produção. Porque, né? Vamos lá, qual o próximo termo? Tem agora esse primeiro parágrafo eu vou dar essa colherzinha de chá para vocês e falar onde que está. Beleza? Tem um termo que está nesse trecho aqui, ó. Está em algum lugar daqui. Organização coletiva? Vamos lá. Sim, mas mas agora eu vou complementar. Eu vou colocar aqui, ó, ferramentas práticas sobre organização coletiva. Aí, nesse caso, é porque é a especificidade do meu projeto, né? Porque ele é um projeto de educação, e aí eu ofereço as ferramentas práticas sobre... Mas, sim, organização coletiva é o termo-chave. Agora, tem mais um nesse parágrafo, e ele está aqui, ó. Não é uma palavra, é um termo. Então, não é só uma palavra. Economia criativa? Perfeito, meu querido. E vou aumentar aqui, ó, oportunidades no setor da economia criativa. Porque, nesse caso, né, é uma oficina de formação de produtores culturais, que podem gerar oportunidades e podem ter mais oportunidades. Porque, por exemplo, um produtor sair do meu curso pode fundar a sua própria produtora e começar a gerar também empregos na área da cultura. Então, né? Então, todo mundo acertou os termos. Agora, vamos lá. Aqui tem menos. Aqui tem menos termos, mas tem pelo menos uns 3 termos aqui. Que não é só uma palavra, é um termo, assim, uma frase, vamos dizer assim. Vamos lá. Onde que vocês acham que tem? Abordagem acessível e inclusiva.
Muito bom. Abordagem acessível, inclusive, que é aquilo que eu falei. Destacar essas partes de, não só a parte de acessibilidade, mas a parte da linguagem, que não é só acessível pela questão da legenda automática e áudio de descrição, mas também é uma linguagem não tão academicista. Ela não é tão formal, né? Então, é um termo, sim. Próximo. Mercado cultural. Perfeito, acertou. Qual que é o próximo termo? Ó, tem... Incluindo aqueles com deficiência auditiva. É um Nossa, termo bom, é um termo bom, porque eu estou defendendo novamente a questão da acessibilidade no meu projeto. Mas ainda certo. falta pelo menos mais um, que esse é um termo característico desse projeto, tá? E o outro é um termo relacionado ao gatilho de autoridade. Vamos ver se vocês acham esses dois. Aldir Blanc. Olha, esse aqui eu não tinha pensado como um termo chave, mas dado ao gatilho de autoridade, sim. Então dá para colocar Sim. aqui, ó. Inclusive, então, eu vou já te dar o spoiler de qual que era o termo que eu tinha pensado, que era o vasta experiência. Então a gente junta toda essa frase aqui como um termo chave na defesa do meu gatilho de autoridade. Porque vasta experiência, mas vasta experiência no quê? Por quê? Né? Porque eu faço experiência em produção, porque eu fui premiado por editais. Então, tá perfeito. E tem mais um, que ele tem mais a ver com o projeto em si, com esse projeto de oficina, do que como um termo mais geral também, tá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas e... Aqui, ó, adquirir habilidades fundamentais. Tá? Aí ele também pode se juntar com tudo isso aqui. Porque é uma forma de defender que a minha oficina, o meu projeto, vai garantir essas habilidades que são fundamentais para o mercado cultural. Isso também é uma forma de defender o meu projeto. Aí esse aqui eu dei uma colher de chá. Eu vou dar a colher de chá, que é o mais... Tá ali gritando, né? Que é o democratiza o acesso, né? Que é essa aqui eu acho que não precisava nem, né? Mas também tem o se beneficiar, trabalhando na questão do conhecimento, porque é bom você também defender o seu projeto com a questão dos benefícios, né? Que a sua iniciativa cultural vão gerar, né? Então aqui, como se beneficiar desse conhecimento, também pode ser considerado um termo chave para esse tipo de projeto de formação, certo? Agora, gente, dúvidas, comentários sobre a justificativa. Vocês perceberam que a minha justificativa está pequena? Por quê? Porque se eu ficar colocando muita coisa, o cara não vai querer ler. Eu tenho que aprender a defender meu projeto da melhor forma, com a menor quantidade de palavras. Também. Eu poderia fazer uma defesa de projeto pegando textos, pegando números, pegando oficina, etc. Mas ia ficar muito maçante também. Quando a gente fala de incluir números, a gente tem que ter muita... Agora eu vou usar um termo mais técnico, não técnico, mas mais formal, que é a gente tem que ter muita parcimônia. Essa é a minha palavra bonita do dia. A gente tem que ter muito cuidado na hora da gente usar os números, porque às vezes a gente coloca muito dado e muita informação. Então a gente coloca, nossa, eu costumo, assim, se eu preciso usar números, o meu projeto é relevante porque estudos comprovam que. Aí não adianta eu só colocar que estudos comprovam. Se fosse assim, eu poderia colocar, nossa, o pessoal usa isso como fake news, né? Estudos comprovam, estudos da onde? Dos centros TDK, né? Que eu não vou falar porque esse vídeo vai ser subido no YouTube, mas todo mundo sabe qual que é o centro TDK de pesquisas, né? Mas, enfim, família. Lipe, pode falar, meu querido. A gente coloca uma desigualdade, né? Cara, eu não consegui ouvir. Sua voz está muito longe do microfone. A gente coloca a justificativa, tipo, do mapa da desigualdade lá, que é uns dados, tipo, disponíveis lá para todo mundo, entendeu?
Perfeito. Não, perfeito. O mapa da desigualdade é muito bom para usar como defesa do projeto. Projetos que trabalham com escola também, o pessoal do curso popular tinha comentado do hip hop nas escolas, tem... É que eu dei esse livro que eu tinha para o Vert da Batalha dos Reais. Mas tem um livro, perdão, que se chama Rap é Educação. Rap e Educação. Vou mandar aqui, ó. Rap é Educação. Rap e Educação. Esse livro, ele é sensacional. Eu já usei ele em defesa de projeto. Ele é um projeto, é um livro que ele reúne vários estudos sobre hip hop, sobre rap e educação. Então, ele é um livro que faz um compilado de vários estudos sobre rap e educação no Brasil. É sensacional. E é um livro, assim, curtinho, livro de bolso, que, em 15 dias você leu. Entendeu? É muito bom esse livro. E ele não é caro. Eu vou ver. Se bobear, vocês acham ele em PDF. Educação, rap e educação. Vamos ver aqui, ó. Você acha ele na Amazon ele tá caro, tá 50, tá R$50. Não tá assim tão caro, já começa a ficar salgado, mas dá para se programar para conseguir comprar um livro desse. Entendeu? É a pizza que você não comeu no mês, é o livro, basicamente. E é um livro muito para quem vai trabalhar com hip hop nas escolas, é legal pegar estudos de hip hop, tá bom? Só um minutinho, gente, a garganta aqui. A gripe tá começando, amanhã vai ser legal. Amanhã vai ser aquele dia que você acorda meio que como um zumbi e vai na base da cafeína. Mas enfim, meus amores, vamos então para a próxima parte do nosso projeto, do nossa aula, que é o perfil do público-alvo, tá? O perfil do público-alvo não tem, assim, nossa, um grande segredo, tá bom? Para falar sobre o seu público-alvo. Deixa eu transmitir aqui o slide para vocês. Tá bonitinho? Bonitinho. Beleza. Na hora de pensar o público-alvo, família, aquela dica que eu dei ontem, de você já estar nos eventos culturais para você fazer esse estudo de campo, certo? Então, no público-alvo, você tem que falar quem que vai ser beneficiado diretamente pelo projeto. E aí, gente, dá para você pensar em algumas características, certo? Na hora do seu público-alvo. Você precisa pensar a idade, localização, o perfil socioeconômico do seu público, qual o interesse cultural. E aí, vamos lá, um projeto de hip hop nas escolas, um projeto de batalha de rimas. São jovens de periferia, certo? De 14 a 25 anos, põe aí. Pode pôr 14 a 30, né? Que agora o hip hop está fazendo 50 anos. E que são interessados em arte urbana e cultura hip hop. A comunidade escolar também pode ser um perfil de público-alvo, certo? Se for um projeto de hip hop nas escolas. Uma batalha da Kids, aí o público-alvo vai diminuir um pouco a faixa etária, né? Sei lá, 11 a 15 anos, né? Eu acredito, né? O público infantil. Então, você vai ter que falar você vai ter que descrever todas essas características do seu público. Qual que é a idade, qual a localização, dependendo se é um projeto que vai acontecer em um local específico, você vai colocar, por exemplo, a Batalha da Grove é da Zona Sul, né? Eu não decoro. Eu morei 1 ano em São Paulo. Isso. Então, você pode colocar que são jovens, crianças, né? No caso de vocês, crianças de 11 a 15 anos da Zona Sul de São Paulo. E aí você vai colocar essas características mais quantitativas, ou não quantitativas, mas mais sociais do seu projeto. Pode falar, Lipe. Tem também uma lei, né, tipo, sobre o ECAD, sobre trabalhar com crianças e tal, tem uma lei lá que você sabe sobre. E aí, isso, no caso da cultura, por exemplo, você vai fazer a Batalha Kids. As crianças não podem
trabalhar no seu projeto, mas elas, como participantes da batalha, não tem problema. Eu acho que você só não pode pagar cachê para elas. Todos os pais precisam assinar termos de ciência. Aí tem que ver a especificidade de se trabalhar com crianças. Que aí eu não vou falar, porque eu nunca trabalhei diretamente com criança em projeto meu. Os projetos que eu fiz para criança, elas eram o público do meu projeto. Eu estava dando uma palestra, estava levando uma contação de histórias. Então, elas nunca estiveram junto da equipe. Então, pode ser que eu fale algo que não é, mas você citou perfeitamente. Tem que consultar o ECAD, né? Não, o ECAD é de direito autoral. Eu não lembro agora qual que é o órgão certo que você consulta, Eu acho que é ECA. Eu acho que é ECA. É o ECA. É isso mesmo, é o ECA. É esse mesmo. Muito obrigado, Lito. Então, gente, eu vou pegar aqui um exemplo de um texto de público-alvo. E aí, o público-alvo você pode fazer em texto, pode fazer em lista, vai depender do edital. Mas, assim, o público-alvo também, texto sucinto, gente, não fica floreando muito, porque não é o tipo de coisa que o avaliador vai ler com tanto... Nossa, ele vai falar, meu Deus, eu preciso... Deixa eu pegar aqui para vocês. Vamos lá. Cadê? Aqui. Prontinho. Aqui, família. Qual que é o perfil do público-alvo da minha oficina? O público-alvo do projeto será composto por artistas e coletivos culturais independentes do hip-hop que atuam ou desejam atuar no setor cultural. Aí eu falo um pouco mais sobre esse, descrevo um pouco mais, né? Que eles podem estar em diferentes estágios da carreira, ou seja, tanto uma pessoa que já trabalha com cultura pode fazer oficina, quanto alguém que está começando. Porém, o foco da oficina é em iniciantes e artistas de comunidades periféricas e de regiões menos favorecidas, onde o acesso à informação sobre produção cultural é limitado. Reparam que eu fiz o recorte social do meu público-alvo e também meio que justifiquei um pouco o meu projeto através do meu público-alvo. Depois, no final da aula, eu vou explicar, vou falar sobre isso, tá bom? É uma pegadinha. E aí eu continuo. Embora a oficina seja online, o que facilita a participação de diversas localidades, estados, aí eu cito uma questão mais pontual, que naquela época era provável que boa parte dos inscritos venha de áreas urbanas, especialmente do interior paulista e da capital, onde o arte educador tem forte atuação. Se eu fosse fazer a defesa de um projeto de oficina online agora, até dessa oficina que a gente está fazendo agora aqui, seria diferente. Porque nessa época eu não tinha furado tanto a bolha. E no curso que a gente fez, nesse curso de 2 meses, a gente teve um crescimento muito grande do público do Rio de Janeiro. Teve muito aluno do Rio de Janeiro. E assim, era um público que não tinha. Na primeira oficina, a gente não teve tão forte esse público. A gente já começou a furar a bolha nessa primeira oficina. Foi em março. Que aí eu conheci o Leite, tive a oportunidade de ir para o Rio, conhecer o território, conhecer São Gonçalo. E aí depois, no curso que a gente realizou de 2 meses, aí a gente furou a bolha legal. Então se hoje eu fosse fazer o perfil do público-alvo, eu teria que citar isso. E é por isso que quando vocês se inscreveram, tanto nessa oficina quanto no curso, tinha lá uma perguntinha para vocês, perguntando da onde que vocês vieram, qual que é a região do país. E aí eu coloquei estado por estado. Por quê? Porque isso é levantamento de dados para projeto. Quando eu for fazer meus projetos agora, se eu fizer um projeto se eu pegar o meu curso de produção cultural no Hip Hop de 2 meses e apresentar ele num edital, eu só preciso do proponente. Se alguém aí quiser pegar esse projeto, a gente negocia, tá bom? É um curso de 2 meses de produção cultural, coisa linda. Já estou vendendo meu peixe também. Mas, enfim, eu estou fazendo curso para vender curso. Mas, enfim, família. Se eu for fazer a defesa desse projeto agora, eu já vou colocar esses dados. Eu vou incluir que, além do alcance grande que a gente tem no estado de São Paulo, a gente conseguiu furar a nossa... Não vou colocar furar a nossa bolha, mas eu vou usar termos um pouquinho mais técnicos, não tão técnicos, para falar que a gente furou um pouco a bolha de São Paulo e a gente já está indo para outros estados do país,
com um crescimento significativo com públicos de outros estados, como o Rio de Janeiro. Porque da oficina de março até esse curso que a gente fez agora, no segundo semestre, teve um crescimento. Eu coletei esses dados. Por isso que eu falei para vocês ontem, na parte de executar, quando você estiver fazendo o seu evento, você coletar dados, perguntar para as pessoas, vai fazer uma oficina? Pessoal do Cursinho Popular, vai fazer uma oficina? Pede inscrição. Oficina local, o público-alvo só de Indaiatuba? Pede os bairros, porque aí você tem o levantamento de qual região da cidade de Indaiatuba tem mais adesão. Porque aí você pode levar o projeto para lá, ou você pode fazer o inverso. Tem um bairro que tem muita aderência, mas tem outro bairro que não tem muita, mas a gente percebe que esse bairro precisa do nosso projeto. Então, a gente justifica que a gente está levando ele para esse outro bairro, porque não tem. Então, a gente está levando mais acesso à cultura naquele local. Então, olha que doideira, como que eu estou falando de público-alvo ou estou falando de justificativa? Certo? Um pouco dos dois. E aí, no final, eu vou explicar para vocês. Porque, assim, no final, o seu projeto, tudo que você vai escrever dele tem que se relacionar. Você tem que entender no público-alvo um pouco da justificativa do seu projeto também. Certo? E aí a gente passa, aliás, família, sobre público-alvo. Alguma dúvida? Alguma questão? Porque não tem muito segredo. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar. Eu, como educador, eu adoro dúvidas. Eu acho que a dúvida é o primeiro passo para a gente buscar conhecimento. Eu acredito fielmente nisso. Pode falar, Irene. Beatriz, Irene Beatriz, aqui é que eu entrei em outra conta. Beleza. Então pode falar, Beatriz. É o seguinte, eu queria saber um pouquinho mais metas, entendeu? É onde eu estou, onde eu parei ontem à noite, de noitão, metas. E se você falasse um pouquinho mais, porque a realização de... Porque assim, eu pensei, você escreveu ali metas, eu pensei que é o cronograma, a realização. Eu dizia, o que você quer atingir com isso? A metas não é isso, não seria isso? Eu quero atingir tantos e tantos, 50, 100, 200, 300 pessoas. Eu pensei que era isso aqui, a meta. Eu vi que isso? Não, é isso mesmo, você está certinha, que agora que eu vou passar para isso, as metas, o objetivo geral e o objetivo específico. O que são essas... Então, podemos passar para essa parte, né? Já que você já abriu a segunda parte da aula. Eu vi ali que realização de 4 aulas, então eu pensei que assim, por exemplo, nós pretendemos, mas tá isso aí, né? Pretendemos atingir tantos e tantos públicos, gerar no seu mesmo. Não é a justificativa, a justificativa e meta é quase a mesma coisa, então. Também, é aquilo que eu vou chegar nisso aí, também porque, assim, na justificativa, você vai ter que apresentar as metas do seu projeto também. Mas aqui, é porque, assim, os editais, às vezes, eles pedem coisa que parece que é a mesma coisa. Tipo, o APNAB. A APNAB pediu metas, objetivo geral e objetivo específico. E tem edital que pede só o objetivo, e aí nele você tem que colocar tudo isso aqui. Então, vamos lá. O que são as metas do seu projeto? É a forma de você quantificar o seu projeto, transformar seu projeto em número. Por quê? Porque você vai ter que avaliar o sucesso do seu projeto. E você só avalia o sucesso de um projeto através de metas. Isso vale para o seu coletivo, para o seu projeto, para a sua empresa, certo? Então, nesse projeto, quais são as metas do projeto da oficina aqui? É a realização de 4 aulas online, com duração de 120 minutos por aula. E assim, eu fiz em texto, mas as metas você pode fazer em lista. Por exemplo, colocar um por um aqui. O período de inscrições será de 15 dias. Cada inscrito deverá participar de pelo menos 3 das 4 aulas para receber certificado. Aí aqui seria um outro item da lista. Aí aqui, a oficina terá a duração de 1 mês, com 1 aula por semana no período da noite. E ao final do curso, os participantes que cumprirem o requisito da presença receberão seus certificados por e-mail. Certo? Aí isso aqui também, outro. Aí aqui, por final, a oficina pretende abranger pelo menos 30 alunos. Porém, por ser online, ela pode atingir um número maior devido a não ter restrições geográficas. Quando eu terminei o meu projeto, na hora de fazer a prestação de contas, eu tive que bater tudo isso aqui. Eu tive que ir lá nos relatórios, nas listas de chamadas, enfim, no material gerado, e eu tive que bater.
Eu fiz 4 aulas online? Fiz 5, na verdade, nesse projeto. A gente colocou uma aula mais uma aula bônus. Beleza, as 5 aulas tiveram duração de 120 minutos por aula? Sim, teve até uma aula que acho que passou uns 40 minutos a mais, porque o pessoal estava muito empolgado. O período de inscrições foi de 15 dias? Foi de 15 dias. Cada inscrito, os inscritos que receberam o certificado, eles participaram de pelo menos 3 das 4 aulas? Sim, porque nós temos aqui todas as listas de chamadas e a relação de certificados. Beleza. A oficina teve duração de 1 mês, com uma aula por semana no período da noite? Teve. Beleza, matamos essa meta também. Aí você vai fazendo o checklist. Ao final do curso, os participantes que cumpriram o requisito receberam o certificado? Sim, está aqui o print de todos os e-mails enviados. A oficina abrangeu pelo menos 30 alunos? A gente passou de 30. Eu acho que deu, nessa primeira oficina, que foi em março, acho que deu uns 70 alunos por sala. Porque o melhor de fazer oficina por edital é porque você não precisa, você já tem o fomento público, então você pode fazer de graça, porque você não tem que pagar o MIT, você não tem que pagar designer, você já está pagando com o fomento público. Então, assim, quem quiser um curso gratuito de 2 meses, me chama para a gente fazer um projeto junto. Esse ano eu não vou fazer nenhum projeto no meu nome, porque eu mudei de cidade, tem aquele período de esperar os 2 anos de comprovante de residência, enfim. Então, família, tá aqui as metas. As metas são o quê? É você quantificar o seu projeto. É você colocar em números para você também aprender a avaliar seu projeto. São as metas e também os objetivos que vão proporcionar você a avaliar depois ele. E também o cara que está avaliando o seu projeto. Se você colocar metas e objetivos que não tem a ver com o seu projeto ou que são muito genéricas, tipo, a minha meta é só democratizar a cultura. Nossa, legal. Todos os projetos que estão nesse edital têm como objetivo democratizar a cultura. Porque é a premissa do edital, é o objetivo do próprio edital. Então, meio que está muito genérico. Então, as metas e os objetivos têm que estar ligados com tudo que você está falando. E aí, nesse caso aqui, eu destrinchei, porque tem edital que pede 1 por 1. A PNAB, de salto, se não me engano, pediu os 3. As metas, objetivo geral e objetivo específico. Eu já vi edital que só pediu objetivo, eu já vi edital que só pediu metas e objetivo geral, ou que pediu um objetivo específico. Então, eu decidi apresentar os 3 para vocês, porque aí vocês vão adaptando conforme o edital que vocês querem. E aí, o objetivo geral é você pegar todo o seu projeto e falar o que você pretende com ele de uma forma, como o próprio nome já diz, uma forma mais geral. Quase até meio que filosófica, mas não vão tanto para esse lado. Ainda assim é um texto técnico. Então, o objetivo geral da oficina, esqueleto... e o esqueleto aqui pode tirar, tá, gente? Isso aqui foi, enfim, vício de Ctrl+C, Ctrl+V. O objetivo geral da oficina de produção cultural é capacitar artistas independentes e coletivos culturais no desenvolvimento de habilidades essenciais para a produção cultural. Ou seja, o nosso objetivo é esse aqui. É capacitar pessoas na cultura, certo? No desenvolvimento dessas habilidades. Desde a organização pessoal e coletiva até a elaboração dos projetos. Então, essa é uma oficina que não... Essa oficina específica, que foi em março, a gente não ensina só escrita de projeto. A escrita de projeto é uma das aulas da oficina. A gente fala sobre organização coletiva, sobre planejamento estratégico, criação de portfólio, planejamento de carreira, enfim. Aí eu continuo. A oficina busca promover a profissionalização do setor cultural, proporcionando aos participantes ferramentas práticas que ampliam suas oportunidades no mercado, especialmente para iniciantes. Então, aqui são basicamente 2 objetivos grandes, gerais, né? Que é a parte de capacitar as habilidades, desenvolver essas habilidades, que vão desde a organização até a elaboração, e depois promover a profissionalização, que é quase a mesma coisa. Aí vem os específicos, que é a hora de você pegar isso aqui e destrinchar. Tá, quais são, então, os objetivos específicos disso aqui? Capacitar artistas iniciantes e coletivos culturais, promover a inclusão e acessibilidade. Aí aqui até dá para você ser um pouquinho mais genérico, porque você já especificou mais aqui. Então, você coloca promover a inclusão e acessibilidade,
democratizar o acesso à formação cultural, fortalecer a sustentabilidade de projetos culturais e contribuir para a formação de uma rede colaborativa, certo? Então, o objetivo específico é uma forma de destrinchar o seu objetivo geral e listar tecnicamente o seu objetivo geral. E a meta, geralmente, eles até colocam metas quantitativas. Na PNAB, se eu não me engano, na PNAB não era só metas que eles pediam, eles usavam exatamente esse termo, metas quantitativas. Tem quantitativa, é número, não tem segredo, certo? E aí, gente, eu adorei que a Bia falou dessa ligação, ela fez essa pergunta maravilhosa, por isso que eu falo, eu adoro quando as pessoas perguntam, porque essa pergunta mas as metas não são a justificativa? São também. Por isso que todo projeto ele tem que estar comunicando aquilo que eu falei a hora que eu estava falando do perfil do público-alvo. Às vezes, dentro do texto do público-alvo, você vai estar falando também das metas, e as metas também são a justificativa. E aí, família, eu vou contar para vocês como é que foi o meu processo de aprender a escrever projeto e como ele é hoje. Quando eu comecei nas minhas primeiras formações, como que eu escrevi o projeto? Eu fazia o esqueleto, certo? O esqueleto nada mais é do que planejamento. Você pode fazer no modelo de esqueleto que eu apresentei ontem. Você pode fazer em vídeo, em áudio, a forma que você achar melhor para planejar a sua ideia. Colocar ela no papel e pensar de forma técnica o seu projeto, certo? Eu fazia, então, esse planejamento e aí depois eu ia para os textos. Aí eu começava pela apresentação, eu fazia exatamente nessa ordem da aula de hoje. Então, eu fazia a apresentação, escrevia a apresentação. Beleza, gastava acho que um dia mais ou menos, um dia, porque eu gastava a parte da manhã pesquisando, a parte da tarde começando os textos e à noite eu mandava ver na finalização do texto para no outro dia eu revisar tudo. Aí, beleza, no outro dia eu ia para a justificativa, mesmo processo, pesquisa de manhã, escrita, início da escrita à tarde, finalização e revisão à noite. Beleza. Aí, no outro dia, perfil do público-alvo, metas e objetivos. Fazia a mesma coisa. De manhã, o perfil do público-alvo, à tarde, metas e objetivos, e à noite, revisão. Isso foi. Aí, mais ou menos, eu acho que foi depois do meu burnout, família. Foi depois do meu burnout. Foi isso mesmo. Quando eu voltei para a cultura, quando eu voltei a trabalhar com os editais, que foram, inclusive essa oficina foi um dos primeiros projetos pós-burnout, né? E aí, nessa volta, eu aprendi uma outra técnica que faz muito mais sentido. E eu uso ela até hoje, e desde que eu usei ela, tudo ficou até mais fácil para mim. Ao invés de fazer nessa ordem, família, o que eu faço hoje em dia? Apresentação e justificativa eu deixo para o final do projeto. São as últimas coisas que eu vou fazer dele. Então, antes de fazer tudo isso aqui, eu vou fazer todo o resto do meu projeto. Eu vou fazer perfil de público-alvo, vou fazer as metas, vou fazer os objetivos. Além disso, vou fazer também o conteúdo da próxima aula, né, que são a planilha orçamentária, a ficha técnica, portfólio. Eu vou fazer tudo do meu projeto. Vou fazer cronograma, plano de trabalho. Por último, a hora que o meu projeto estiver finalizado, aí que eu vou para o texto de apresentação e justificativa. Por quê? A Bia acabou de falar o porquê. Porque, às vezes, a justificativa do seu projeto são as metas. Às vezes, a apresentação do seu projeto está dentro do público-alvo. Então, às vezes, você passa um dia inteiro, se matando para como que eu vou vender meu projeto, meu Deus, como que eu vou defender o meu projeto. E aí, às vezes, você fazendo na ordem inversa, aqui já está a resposta. Você só vai ter. Aí, o que dá para fazer? Você pegar colados. Por exemplo, vamos ver aqui. Aqui nas metas, por exemplo. Isso aqui é uma forma de defender meu projeto. Essa parte de oficina pretende abranger, porém, pode ser online e ela pode atingir um número maior. É uma forma de defender o meu projeto, que além da oficina abranger muita gente, por ela ser online, ela abrange o país inteiro. Então, ao me dar o dinheiro público para fomentar a cultura está sendo fomentada não só a nível municipal, que é o caso desse edital específico,
mas ela vai ser fomentada a nível nacional, pois o projeto online o projeto online ele não tem restrições geográficas. Então, olha que louco. Isso aqui, a defesa do meu projeto já está aqui na meta. Então, hoje em dia, e por que eu decidi deixar isso para o final? Porque eu aprendi assim, e ainda hoje em dia, muitos cursos que eu fiz ainda ensinam desse jeito, de você começar por aqui. Só que tem cursos que já ensinam de outra forma, tanto que eu aprendi isso numa formação online de escrita de projetos. Eu não tirei assim, nossa, eu acordei, eu sonhei, tive um sonho que mudava a ordem do meu projeto. Não, alguém me ensinou. E é por isso também que é bom a gente estar sempre fazendo curso e formação, porque as coisas estão sempre se atualizando, certo? Então, família, a dica que eu dou para vocês é, e eu adorei essa pergunta sobre as metas, ainda bem que você falou, meu bem, sério, porque a hora que você falou, eu não sei nem se transpareceu na minha cara, eu falei, nossa, é isso. Ela já pegou o pulo do gato dessa aula. Porque é isso, gente. Se você souber responder todo o resto, seja objetivos, público-alvo, metas, se você tiver toda a sua planilha orçamentária feita, se você tiver toda a sua ficha técnica pronta, se você tiver todo o seu cronograma pronto, o seu plano de trabalho feito, a hora de justificar e apresentar o seu projeto vai ficar muito mais fácil, família. Eu vou falar para vocês que, assim, ficou muito mais fácil escrever projeto depois que eu inverti essa ordem. Juro para vocês, ficou muito mais rápido até de fazer também. Porque essas outras partes do projeto, você não tem que fazer tanto texto. Por exemplo, uma planilha orçamentária não tem texto. Texto, assim, de você ficar falando sobre a planilha. Não, é uma planilha. O cronograma também não tem muito texto. O plano de trabalho também não, é um checklist. Então, é mais rápido de fazer. É mais técnico. E aí depois você pega toda essa parte técnica e fala bem dela aqui e defende ela aqui. Então, gente, fica aí a dica, uma dica master que eu recebi e eu sempre passo para outras pessoas quando eu posso, porque ela me ajudou muito. É uma dica, pessoal, que me ajudou muito. E eu só não comecei eu fiquei ainda, quando a gente anunciou a oficina, esse projeto ele já estava pronto. É um projeto que está pronto, se eu não me engano, desde agosto, não, antes até, de junho, julho, mais ou menos, perto ali das férias escolares. Desde essa época, esse projeto inteiro, os slides, o plano de aula, estava todo pronto. E aí, quando a gente anunciou a oficina, eu passei pelo menos a primeira semana de inscrição pensando, mano, eu acho que eu vou inverter as aulas, eu acho que eu vou colocar aula de apresentação e justificativa lá no final do curso. Mas eu pensei, pô, o pessoal que vai fazer vai ficar se perguntando, vai ficar, e quando que você vai falar de apresentação, justificativa, não sei o que. Daí eu falei, pô, eu vou fazer igual eu aprendi e pegar o pulo do gato, igual foi comigo, que eu aprendi dessa forma e depois eu aprendi como fazer do outro jeito. E aí agora, família, eu quero o feedback de vocês sobre essa última parte que eu falei, de como de fazer a apresentação e a justificativa no final. E eu estou colhendo esse feedback ainda. Tem sentido para vocês? Agora é a vez de vocês falarem, senão eu vou ter que pegar um por um, porque tem pouco aluno, então dá tempo, é 15 para as 9 ainda. Bianca não. Irene, aliás, Irene não, né? Beatriz, que está aqui no lugar da Irene. O que você achou, meu bem? Fez sentido para você? Se ela não falar, eu vou puxar a Bianca. Bianca, vai ficar para você. O que você achou? Fala para mim, fez sentido para você essa questão de começar depois a justificativa e a apresentação? Eu preciso desse feedback. Fez sentido porque eu também fiz outros cursos, né, no decorrer desse ano de escrita de projetos, e um deles falou exatamente isso, para também deixar para o final a justificativa, porque às vezes você consegue compor melhor ela, depois que você desenrola todo o resto. Até porque, não sei, né, posso estar errado,
a apresentação do projeto, ela não é a justificativa, né? Eu, pelo menos aqui na aula, eu consegui entender que a apresentação, ela tem que ser coerente, né? Ela tem que conter as informações de uma forma resumida, que o leitor consiga visualizar a realização daquilo ali que você quer fazer. Uhum. Né? Mas ali você não justifica dessa forma tão ampla, que é a questão do impacto. Tem, de certa forma, mais resumida, né? Então, assim, entendi que na justificativa você consegue abordar melhor a relevância, o impacto do seu trabalho também. E aí parece que faz mais sentido, talvez, você conseguir elaborar no final, né? Porque também não sei se eu estou errado ou não, pode me corrigindo, mas é isso, a justificativa não é o resumo do projeto, né? Uhum. Dentro da justificativa, você traz o contexto, você traz o impacto, você traz a urgência, você releva a relevância dentro, inclusive, para conseguir sanar aquele problema, né, em aspas, do acesso, enfim. Então, para mim, fez sentido. Não sei se fez sentido tudo que eu falei agora, mas é mais ou menos isso. Não, fez sim. E realmente, uma coisa que me ajudou muito, agora lembrando de outra dica que me deram, e foi um professor de teatro que trabalhava com escrita de projeto, e ele me falou um negócio que no começo eu fazia muito, hoje em dia nem tanto, porque senão eu vou ter que fazer isso para 15 projetos diferentes, eu passo o dia inteiro sonhando. Mas, depois que você terminar de escrever a apresentação do seu projeto, o que dá para você fazer? Lê a apresentação do seu projeto, fecha o olho e pensa, se eu fosse um avaliador, se eu lesse só esse texto e não soubesse mais nada do meu projeto, eu consigo visualizar esse meu projeto acontecendo? Então, por exemplo, o meu projeto é uma batalha de rima. É uma sequência de batalhas de rima. Você consegue, através da leitura só da apresentação do seu projeto, imaginar essa batalha de rima acontecendo? Você organizando esse evento, você acordando 7 horas da manhã, ligando para fornecedor, ligando para o cara do som, falando com o MC, falando com o DJ, falando com o produtor. Se você consegue imaginar isso, é isso, matou o projeto. O projeto está feito. E também é bom você ter esse exercício de imaginar você realizando o projeto, porque às vezes você não pensou em alguma coisa. Às vezes você esqueceu de pensar no ponto de energia. Mas aí nesse checklist de imaginar você acordando às 7 da manhã, você ligando para o DJ, aí você lembra que você tem que ligar o som na tomada da prefeitura e da praça da prefeitura. E aí você lembra que nessa praça não tem tomada. Aí você vai ter que puxar do fio da caixa de energia. Então, ajuda também. Quem é muito criativo, é uma dica para vocês, tá bom? Eu sou assim. E não, ironicamente, hoje em dia, o que eu menos faço é criação criativa. É estranho, né? Falar isso. O do TCC. Ah, que legal, não sabia, Laís. Aí, ó, pessoal que já fez TCC também, tá aí. Elaborar o início pelo fim, pelo último, né? Beatriz, você ainda tá aí? Da Zona Norte? Bia? Não sei se ela tá por aqui, se ela já foi, se ela tá mutada. Mas eu espero que eu tenha conseguido explicar para ela sobre essa questão, né, das metas, né, da ligação também. Então, família, hoje a gente vai acabar um pouquinho mais cedo também. Como eu disse, eu gosto de deixar pelo menos 3 horas de aula para caso a gente precise, a gente vai até as 10. Senão a gente acaba quando tiver que acabar, certo? Ficou alguma dúvida? Vocês estão de boa? Gostaria de fazer algum comentário? Vocês estão tranquilos? Acho que tranquilo. Então fechou, gente. Então vamos lá. O que a gente vai falar na próxima aula, né? Que amanhã tem mais aula. Vamos lá, família. Amanhã, deixa eu pegar aqui bonitinho para vocês. Eu quero apresentar o slide de amanhã para vocês. Só a capinha, só para deixar aqui à vontade para vocês.
Mentiu? Amanhã a gente vai falar sobre contrapartida, acessibilidade e plano de distribuição, certo? Ou plano de marketing, se o seu projeto não tiver um produto cultural, certo? Então, a contrapartida, a gente vai falar que tipo de contrapartida a gente pode usar, certo? Lembrando que tem projetos que dão, no geral, os editais não te dão um tipo específico de contrapartida, mas tem editais que vão exigir um tipo específico de contrapartida, certo? Então, a gente vai falar disso, a gente vai falar sobre medidas de acessibilidade, porque é muito importante, hoje em dia, a gente falar sobre isso, porque é uma obrigatoriedade dos editais, então tem que ter, e não adianta fazer por fazer. Tem que ter feito pensando em realmente ser acessível, porque, beleza, passou o primeiro ciclo, uns 2 ciclos já, de editais exigindo acessibilidade. Então, a galera que avalia projetos já pegou a manha de perceber quando que o projeto está colocando acessibilidade de verdade, isso estava no planejamento, eles fizeram o projeto pensando nisso, ou se eles só pensaram, puta, tem que colocar acessibilidade, coloca qualquer coisa ali só para falar que teve. Então, o pessoal já está percebendo isso. Então, a gente vai falar disso e a gente vai falar de plano de distribuição. E aí, nesse caso, plano de distribuição, a gente vai falar um pouco sobre divulgação, tá bom? A gente vai falar também sobre distribuição de produto cultural, mas a gente vai focar mais na parte de divulgação e comunicação, beleza? Então é isso, meus amores. Nos vemos amanhã, nesse mesmo horário, nessa mesma plataforma, no Google Meet. Quem não conseguir participar à noite, pode participar no período da manhã e vice-versa, né? Acho que hoje teve pessoas que eram da manhã, mas vieram à noite. Não sei se teve pessoas nos 2 turnos, que teve, acho que ontem teve isso, não lembro agora. E é isso, família. Bebam água e fiquem bem, tá bom? E do dia 27 ao dia 30, venham para Salto, porque tem festival de hip hop aqui. Pode falar, Irene, levantou a mão agora. Oi, você vai subir essa aula quando? Que vai demorar um pouquinho? Ai, meu Deus do céu, se você subir, isso vai me ajudar muito aqui nesse projeto. Hoje eu não consigo, mas... São Paulo. Então eu vou assistir amanhã de manhã. Não, assiste. Amanhã a gente vai falar sobre essas outras questões. As aulas eu vou subir segunda-feira. Eu vou passar o domingo, o sábado e o domingo. Prometi o domingo, porque sábado eu tenho visita técnica, e é uma visita técnica que pode demorar, que eu vou fazer teste de equipamento, não é só visita de espaço. Mas no domingo eu vou pegar e vou editar todos os vídeos. Não editar, eu vou revisar, né? Vou revisar todas as gravações, ver se está tudo bonitinho, e subir no YouTube. Na segunda-feira de manhã já está o link com vocês. Tá bom? Rubens, pode falar, meu querido. Mano, ontem no esqueleto você deixou a tarefa lá, né? Quem faltava no QI. Tá ligado? Lembrou? Bora lá, ver se a galera fez a lição de casa. E aí, vocês fizeram a lição de casa, família? Se prepare, que sexta-feira é o dia de revisão. A sexta-feira é aquela aula bônus de revisão. Espero que vocês tenham feito essa lição de casa. É bom para vocês, não é obrigatório, mas é bom para vocês fazerem, tá? Então o pessoal aqui já levantou o joinha, o pessoal já tem o pessoal fazendo. É bom fazer, porque qualquer coisa vocês já têm o projeto de vocês. Evelyn, você levantou a mão, né? Sim. Pode falar, meu bem. Falando em lição de casa, eu fiquei com uma dúvida. Eu não sei se eu perdi na hora da explicação ontem, mas a minha dúvida era se essa lição de casa é para ser feito no coletivo, é todo mundo com a mesma resposta, referente ao mesmo projeto, ou é individual? É individual. Se vocês quiserem fazer em coletivo, se juntar entre vocês e fazer um único projeto, tudo bem. Mas eu pensei em fazer no individual, certo? Mas aí também é aberto a vocês, tá bom? Mas o mesmo projeto de batalha de rima e escrita criativa. Maravilha. Isso mesmo, é o mesmo projeto. Beleza. Aí, claro, se vocês quiserem, não, eu vou fazer um projeto à parte e é isso. Da hora, galera. Eu não vou falar, não. Eu vou incentivar. Se você, já tem um projeto, vou revisar ele como lição de casa. Legal também. Porque a lição de casa é para reforçar o conhecimento, é para vocês treinarem, entendeu?
Por isso que eu não coloco como obrigatório. Certo. Maravilha. Então é isso. Então, gente, se preparem. Lembrando que as nossas aulas vão até quinta, aí na sexta a gente vai ter aquela grande revisão e eu vou trazer alguns outros temas especiais, vamos dizer assim, certo? A gente vai falar mais sobre executar um projeto já aprovado. E aqui essa oficina é para a gente aprender a chegar ali na inscrição e garantir a aprovação. Aí eu vou falar um pouco mais sobre executar mesmo o seu projeto aprovado, vou trazer algumas dicas, tá bom? Então é isso, meus amores. Uma boa noite, bom descanso e bebam água, família. Bebam muita. Eu que estou com a garganta ruim aqui, começando a gripar, estou à base de água, maçã e própolis. Valeu, valeu. Bom Boa descanso. noite, obrigada, amigo. Até mais. Boa noite. Vou parar aqui a gravação.